Bom, nós teremos agora o tema Novas estratégias tecnológicas para mapear e selecionar a qualidade da madeira, com a doutora Marcela Salazar, pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Mato Grosso do Sul. Obrigada pela apresentação. Eu prefiro esse, se puder chegar um pouquinho mais para frente. Aí, como que funciona aqui? Esse aqui eu passo. Tá, eu vi que ele estava... Para eu apontar aqui, esse verdinho. Ok. Obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou Marcela Salazar, eu sou bióloga, sou doutora em Genética e Biologia Molecular pela Unicamp e, atualmente, eu sou pesquisadora industrial do Instituto Senai de Inovação em Biomassa. Queria agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente faz no nosso instituto e também apresentar para vocês a oportunidade de como o Senai, através do Instituto de Biomassa, pode auxiliar as empresas que têm alguma ideia e inovação para a gente desenvolver juntos. Então, como ela apresentou, eu vou falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente tem para mapear, ou seja, entender a qualidade da madeira e selecionar, direcionar essa qualidade da madeira para o fim que a gente tem interesse. Bom, como vocês sabem, a qualidade da madeira ela depende muito do fim que você quer. Então, ela depende de diversos fatores e características que, juntas, dão um produto final. São vários os fatores que influenciam a qualidade da madeira e ela pode ser medida de várias maneiras, como mostrado aqui. Rigidez, estabilidade, teor de moléculas, extrativos, etc. Então, a qualidade da madeira ela vai depender do fim que você quer. Então, por exemplo, uma madeira para móveis, como o Everton apresentou, tem que ser uma madeira diferente de uma madeira que é destinada para a produção de celulose e papel. O trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, ele foi realizado em conjunto com a International Paper do Brasil, na Unicamp, tá? E esse trabalho eu vou apresentar com eucalipto, porque é uma madeira que a gente tem interesse econômico importante no Brasil e também no estado do Mato Grosso do Sul. E a qualidade que eu vou falar aqui para vocês é aquela voltada para a produção de celulose e papel, e também para a produção de biocombustíveis de segunda geração, ou seja, uma madeira que tem uma grande quantidade de celulose. Mas onde está essa celulose, né? Na madeira, a gente tem células que possuem uma parede celular, essa partezinha verde aqui de fora, que ela é muito densa. E essa parede celular ela é composta principalmente de celulose, lignina e hemicelulose, que é a constituição principal da madeira. E essa grande quantidade de celulose é que faz da madeira interessante para esses fins que eu expliquei para vocês. Bom, então, qual é a madeira ideal para a produção de biocombustíveis de segunda geração ou celulose e papel? É uma madeira que tem uma alta quantidade de celulose, ou seja, se ela tem alta quantidade de celulose, ela deve ter um baixo teor de lignina, porque essas duas moléculas elas se compensam na parede. E essa celulose ela tem que estar acessível, porque não adianta eu ter muita celulose se ela for difícil de ser extraída. Então, essas são as qualidades de madeira ideal para a produção de celulose. E por que eucalipto, né? Como a gente já falou várias vezes, o eucalipto ele tem uma grande quantidade de celulose nas suas paredes celulares. E é uma árvore com crescimento muito rápido. Principalmente aqui no Brasil, apesar de ser uma espécie originária da Austrália, no Brasil, a gente conseguiu altos rendimentos com essa madeira e o tempo de rotação dela é muito pequeno. Isso aqui, 7 anos, mas a gente já sabe que esse tempo está diminuindo. Se a gente compara com outros países, por exemplo, Portugal, que tem uma super tradição de plantio de eucalipto. Então, o país é o primeiro maior produtor e exportador de celulose de eucalipto no mundo. Mas isso aqui, esse alto rendimento que o eucalipto tem, se deve principalmente a 2 fatores. Primeiro, investimento em pesquisa, que foi muito grande e tem sido muito grande nesse sentido de aumentar essa qualidade. Além disso, como o Everton falou, o fator ambiental, né? No Brasil, a gente tem todas as boas condições para que essas árvores cresçam
rápido e tenham boa qualidade. Então, como que a gente pode mapear a qualidade de uma madeira? Quando eu digo mapear, eu quero dizer entender essa qualidade da madeira. Porque você não pode modificar uma madeira, você não pode escolher uma qualidade desejada se você não entende. Então, o que a gente tem feito para mapear essa qualidade da madeira? Primeiro, a gente precisa entender como ela é construída. Como essas moléculas estão lá dentro para formar a madeira que é, porque cada espécie é diferente uma da outra. Falei para vocês já que a influência ambiental é muito grande, mas a influência genética é maior ainda. Aí eu coloquei essa figura aqui para assustar um pouco vocês, mas, na verdade, é para mostrar a quantidade de genes dentro da célula que interagem para formar os principais componentes, lignina, celulose e hemicelulose. O que eu quero dizer? Só um minuto. Aqui, então, dependendo do modo como esses genes estão ligados ou desligados, ativos, se eles estão mais fortemente ativos ou menos, a quantidade desses compostos vai ser diferente. E se a quantidade dos compostos é diferente, a qualidade também é diferente. Então, por exemplo, em eucalipto, a gente tem mais de 600 espécies. E, no Brasil, essas aqui são as mais estudadas. Eu diria até no Brasil e no mundo, são as espécies mais estudadas. Apesar de, no campo, a gente, às vezes, não conseguir diferenciar duas dessas espécies, elas possuem qualidades de madeira completamente diferentes. Por exemplo, essa aqui seria uma madeira ideal para a produção de celulose, só que ela não cresce bem no Brasil. Ao contrário dessa, que seria uma madeira muito ruim para a produção de celulose, mas ela é altamente resistente. Então, essas 3 árvores elas são usadas em programas de melhoramento genético no Brasil para tentar conseguir uma qualidade intermediária de madeira entre elas. Agora, quando eu falo que essa aqui ela tem uma qualidade ruim de madeira, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente imaginava que era... desculpa, aqui está errado, é baixo teor de celulose. A gente imaginava que essa madeira teria um alto teor de lignina, por isso essa qualidade ruim. Será que era isso? Então, isso que a gente foi investigar é uma técnica chamada transcriptômica, alguns de vocês já devem conhecer. Nessa técnica, a gente avalia quais os genes estão ativos em cada uma dessas madeiras e como eles estão ativos para gerar aquela característica que a gente vê. Esse trabalho foi publicado recentemente, em 2013, e já está disponível. Então, o que a gente encontrou? Que, apesar de serem árvores com espécies muito parecidas, existem mais de 5.000 genes que estão ativos de maneira diferencial. Por exemplo, algumas espécies possuem genes ligados somente nelas. Então, é uma quantidade, uma informação, influência gênica muito grande nessas madeiras. Então, aqui, novamente, uma figura só para exemplificar que a gente achava que, naquela espécie, que a qualidade da madeira era ruim por causa do teor de lignina, não é verdade. A gente encontrou que, nessa espécie verdinha, não era a espécie que tinha maior quantidade de genes da via de lignina mais expressos. Então, a gente começou a se perguntar, o que levaria, então, se não é a lignina, o que mais está influenciando, além dos fatores genéticos e ambientais, a qualidade dessa madeira? Então, a gente partiu para investigar isso através de como essa madeira é formada. Como que essas moléculas que estão lá na parede, a celulose, a hemicelulose e a lignina, elas estão interligadas umas com as outras. É o que a gente chama de estudo da arquitetura da parede. Porque essas moléculas, como eu mostrei antes, elas estão todas ligadas. Então, dependendo de como essa ligação acontece, a celulose está mais ou menos acessível. Então, só para mostrar aqui, é uma técnica chamada perfil glicômico. A gente quebra essa parede com diversas soluções diferentes e a gente monitora, com o uso de anticorpos, como que essa celulose está ligada com as outras moléculas, se ela está mais ou menos acessível. Essa técnica foi desenvolvida nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia, e o nosso trabalho é o primeiro no Brasil com madeira. Então, aqui, novamente, uma figura que eu não vou entrar em detalhes, mas isso aqui a gente aplica um conjunto de 156 anticorpos
para monitorar como que essa parede está liberando mais facilmente ou menos facilmente a celulose. Esse artigo vai ser liberado agora no começo do ano que vem. Então, o que a gente encontrou, na verdade, é que aquela espécie que a gente achava que tem a pior qualidade na madeira, que seria por causa da lignina, na verdade, é que ela tem uma parede muito diferente das outras. Ela tem uma parede em que a celulose não está facilmente acessível. Então, com isso, a gente conseguiu entender o que estava acontecendo nessas espécies. E, uma vez que a gente entende o que acontece, a gente pode direcionar o melhoramento para o sentido que a gente quer. A gente quer uma parede com mais celulose, a gente quer uma parede mais acessível, isso a gente pode fazer. Então, a primeira maneira que é bem conhecida é o melhoramento genético clássico. Aqui, só para mostrar para vocês uma área da International Paper, nos anos 70, e a mesma área nos anos 2000. Essas plantas passaram por intensos programas de melhoramento clássico. O que a gente vê aqui, claramente, é o aumento da homogeneidade desses clones, o que leva, consequentemente, ao aumento da produtividade. A outra maneira é a transgenia, que ela até, inclusive, vem para auxiliar o melhoramento genético clássico. Então, a transgenia ela pode ser feita introduzindo um gene de outro organismo numa planta ou modificando um gene da mesma planta. A transgenia geralmente é feita para conseguir resistência a estresses bióticos e abióticos e, claro, para aumento da produção no conteúdo final. Então, recentemente saiu a matéria, né, que a Suzano, em conjunto com a Futuragene, eles estão tentando o primeiro plantio comercial de eucalipto transgênico no Brasil. Esse eucalipto ele é transgênico com um gene de uma plantinha bem pequenininha, Arabidopsis thaliana, e esse gene está envolvido na formação de celulose. E o que eles conseguiram foi aumento de 20% na produção dessa celulose em comparação com o não transgênico. Existem diversas outras empresas trabalhando na produção de transgênicos, tá? E, inclusive, com genes oriundos do nosso trabalho, que eu mostrei para vocês. E outro gene que a Suzano também está trabalhando é um gene que está relacionado com a síntese de amicelulose, do tipo xilano, que está envolvida no auxílio ao branqueamento do papel. Está envolvido no processo de branqueamento do papel. E o último método, que a gente chama de manejo, nós lá no laboratório apelidamos de engenharia fisiológica. São técnicas de manejo com diversos nutrientes que vão influenciar a qualidade dessa madeira. O trabalho que a gente fez recentemente, foi publicado agora, a gente fez um manejo com nitrogênio no solo, a gente fez com quantidade normal de nitrogênio que se é usada, quantidade a mais e a menos. E o que a gente viu é que o manejo com nitrogênio ele causa um impacto no crescimento da planta, mas também nos componentes da madeira. Isso aqui a gente fez corte histológico dessa madeira e vimos no microscópio que esse vermelhinho aqui ele cora lignina, esse outro aqui ele cora celulose. Então a gente vê que quanto mais nitrogênio a gente tem, mais celulose ele produz e menos lignina consequentemente. Isso também causa uma alteração em toda a expressão gênica de toda a planta, e não só dos genes da via de nitrogênio. A gente tem um outro trabalho também que está sendo feito com adição de flavonoides. Esse trabalho gerou uma patente que está sendo liberada agora também. Bom, então eu mostrei para vocês rapidamente como que a gente pode manejar, monitorar essa qualidade dessa madeira. Agora, vou mostrar para vocês como que o Instituto Senai de Inovação em Biomassa pode auxiliar aqueles que têm ideias inovadoras, empresas com ideias inovadoras, a desenvolver essa ideia. Então, quando a gente fala em Senai, todo mundo já viu um Senai por aí. Então, só para mostrar essa figurinha, para mostrar a quantidade de instituições do Senai presentes no Brasil. Só que, quando a gente fala em Senai, a maioria das pessoas pensam diretamente na educação profissionalizante. É verdade, é uma grande parte,
do Senai está voltada, sim, para a educação profissionalizante. Entretanto, a gente tem também os institutos Senai de tecnologia, os ISTs, que estão voltados para desenvolver serviços técnicos e tecnológicos para empresas, indústrias, etc. E, mais recentemente, o Senai agora está investindo na criação dos institutos Senai de inovação, que estão voltados para a pesquisa aplicada para desenvolver a inovação dentro da empresa. Então, só para mostrar um pouquinho sobre os institutos de tecnologia, eles estão voltados, como eu falei, para a prestação de serviços técnicos e tecnológicos. E eles têm uma atuação mais regional. Então, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem um instituto de tecnologia em alimentos e bebidas para atender as empresas da região, assim como Goiás também tem para atender as empresas da região. Então, são 59 institutos espalhados pelo Brasil, eles estão na maioria dos estados, tá? Tem diversos, isso está disponível lá no site do Senai. Agora, já os institutos Senai de inovação, eles estão voltados para o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa voltada para a inovação dentro da empresa. E é isso que é o nosso objetivo. Esses institutos Senai, eles têm uma atuação nacional. Então, o Instituto Senai de Inovação em Biomassa é aqui do Mato Grosso do Sul, mas ele pode atender empresas do Brasil inteiro. Aqui só um pouquinho dos institutos. São 26 institutos, tá? Tem alguns em planejamento, e nós estamos aqui. O Instituto de Biomassa, tá? Que está sendo implantado agora em Três Lagoas. Ele já está na fase de construção. Esses institutos, a gente tem a parceria do Instituto Alemão Fraunhofer para o desenvolvimento e implantação desses institutos, e do MIT para o desenvolvimento da inovação, auxiliando esses institutos cada vez mais serem institutos de ponta no Brasil. A nossa ideia é virar uma referência nacional da pesquisa em biomassa. Então, aqui, só falando um pouquinho, como eu mostrei para vocês, o Instituto está sendo construído já em Três Lagoas, mas nossa equipe está crescendo cada vez mais, mas nós estamos atuando no escritório de projetos, aqui na FIENS, em Campo Grande. E como a gente ainda não tem um laboratório que está sendo construído, nós estamos partindo do princípio de trabalhar dentro das empresas para desenvolver inovação lá. Então, a nossa maior colaboração é a pesquisa que nós fazemos na empresa. Esse instituto, como estou mostrando aqui em cima, ele pode atuar em diversas áreas industriais, tá? Mas eu falei para vocês aqui muito de madeira, de eucalipto, estou mostrando cana, mas a biomassa é qualquer biomassa, a gente pode trabalhar. A gente não trabalha muito com alimentos e bebidas, porque já existe um Instituto de Inovação em Alimentos e Bebidas. Mas, dependendo do foco, a gente pode trabalhar assim. E a gente trabalha principalmente dentro dessas áreas: energia e sustentabilidade, biotecnologia, engenharia de bioprocessos, desenvolvimento de materiais orientados a produtos, utilização de resíduos e engenharia de processos. Ou seja, tudo, né? Então, como que as empresas podem interagir com o Senai para desenvolver essa pesquisa em inovação? Atualmente, como a gente ainda não tem o nosso laboratório, nós estamos atuando, por enquanto, através do edital SESI Senai de Inovação. Não sei se vocês conhecem, mas o edital SESI Senai de Inovação funciona da seguinte maneira: a ideia é que a empresa desenvolva uma inovação, que seja uma inovação em produto ou inovação em processo, e essa inovação tem que ser uma ideia inovadora para a empresa. Isso que é o legal desse edital. Esses projetos, eles têm a duração de 20 meses, então são geralmente ideias que já estão encaminhadas, já foram estudadas. E como que funciona? A empresa, junto com o Instituto Senai de Inovação em Biomassa ou outro Instituto Senai de Inovação, escreve elabora uma ideia inovadora, e a gente vai enviar juntos ao Senai, o Departamento Nacional. O Senai, Departamento Nacional, se a ideia for aprovada, ele pode entrar com uma contrapartida financeira para a sua ideia,
de até R$300 mil. Além disso, o nosso instituto, o ICE Biomassa, ele também entra com uma contrapartida financeira, além da contrapartida econômica. A equipe são vários pesquisadores de diversas áreas, trabalhando com biomassa, e também na parte de gestão do projeto. Essa parte é toda por nossa responsabilidade. Além disso, o CNPq providencia bolsas de até R$80 mil, que podem ser bolsas de graduação, mestrado, doutorado. E a empresa geralmente entra com a contrapartida econômica, equipamentos, pesquisadores, e a contrapartida financeira é opcional. Então, se vocês têm uma ideia inovadora em biomassa, procure a gente para a gente colocar essa ideia para funcionar. Em 2013, esse edital financiou 20 milhões em pesquisa e inovação com diversas empresas do país. E, em 2014, nós estamos entrando no último ciclo. E esse envio da ideia é bem simples. É apenas um canvas e um discurso de 2 minutos da sua ideia. Isso é o que a gente envia para o Departamento Nacional ser aprovado. Então, como nós estamos agora? Apesar de nós não termos laboratório, nós já temos 4 projetos de inovação em andamento, 3 empresas participantes, incluindo a Granbio, não sei se vocês conhecem a empresa que está fazendo o primeiro etanol de segunda geração no país, é a nossa empresa âncora, e diversas outras empresas espalhadas pelo Brasil. Então, a gente captou em torno de 4 milhões nesses projetos e já temos 4 bolsistas trabalhando dentro das empresas. Além disso, temos mais 2 projetos em fase de implantação, em torno de R$1 milhão cada um, e mais 10 projetos em fase de negociação, novamente com diversas empresas do Brasil. Então, se você tem uma ideia inovadora, procure a gente, que a gente pode desenvolver. Obrigada. Você fica nesse momento aqui, né? Porque eu vou fazer as perguntas. Alguma pergunta? Nenhuma? Todo mundo entendeu? Aqui, por favor. Meu nome é Ari. Gostaria que me definisse, desculpe a minha ignorância, biomassa. O que consiste biomassa? Essa pergunta do Ari é difícil, porque biomassa é tudo. Lixo é biomassa. Água água não tratada, água residual, pode ser tratada como biomassa. Algas, biomassa. Madeira é biomassa. Então, tudo de origem vegetal, animal, é tratado como biomassa. Então, por isso que eu falei que a gente pode atuar em diversos campos. A gente tem projetos já em andamento com algas, outros projetos com lixo, com madeira, com cana. Então, a gente atua em diversas linhas de pesquisa. Uma pergunta lá em cima. Bom dia, meu nome é Celso Medeiros, sou engenheiro florestal. A pergunta é sobre o mapeamento dos eucaliptos. A gente tem no estado aqui um plantio quase que homogêneo de meia dúzia de clones voltados à celulose. E a intenção futura é fazer com que as florestas sejam de uso múltiplo. Nós tenhamos uma diversificação dentro da cadeia produtiva. Vocês fazem esse mapeamento desse material genético da sua possibilidade de ser voltado à serraria, laminação? Com certeza. Inclusive, a gente fez um estudo que, para a produção de celulose, a gente tinha uma madeira ruim. E a gente começou a observar que essa madeira que é ruim para a produção de celulose, às vezes ela é interessante para a produção de móveis. Então, a gente tem, sim, que esses estudos que a gente fez é um estudo muito global. Então, a gente não foca só naquilo que a gente está procurando. A gente olha o organismo como um geral. Então, a gente sabe tudo que ele pode vir a representar
no mercado. Essa metodologia está definida já por vocês? Já existe levando uma amostra de uma tora lá de uma árvore, vocês fazem essa definição? Tem custo? Como é que funciona isso? Na verdade, é o seguinte, a técnica, a primeira que eu apresentei da transcritômica, dos genes, é uma técnica bem simples. A gente não faz aqui ainda porque a gente não tem laboratório, mas o que a gente está trabalhando hoje, a prestação de serviço, então a gente já tem empresas parceiras que fazem. E essa outra técnica é até mais simples. É simplesmente a gente comprar os anticorpos e fazer. A madeira que a gente precisa coletar para fazer não precisa matar a árvore, é um pedaço, uma quantidade muito pequena de material. Então, futuramente, a gente vai fazer isso, sim, no Instituto de Biomassa, dependendo da demanda das empresas. Mas isso hoje, se a empresa tem um pequeno laboratório, isso é bem fácil de ser feito. Você perguntou a questão de custos, né? Isso depende muito da quantidade de material a ser analisado. Mas esses anticorpos, a gente está desenvolvendo um projeto que, com menos de R$150 mil, a gente está fazendo para muitas espécies. A gente vai fazer agora com cana. Então, menos de 150 mil com fomento do edital do SESI-Senai, a gente vai desenvolver isso para muitas espécies. Então, esse valor depende da quantidade. Aqui, o colega tem uma pergunta aqui ao lado. Bom dia. Bom dia. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Muito Obrigada. bacana. Obrigada. Meu nome é Felipe, eu sou agrônomo, né? Eu trabalho com nutrição vegetal. E eu queria saber de você se já fez algum outro teste parecido com aquele para nitrogênio, com outros elementos químicos também que compõem a nutrição. Na verdade, existem esses testes, tá? Agora, no nosso laboratório na Unicamp, a gente fez já com flavonoide, que é o que está patenteado. A gente está fazendo agora com a combinação flavonoide e nitrogênio. E eu sei que na International Paper eles fazem, sim, com outros nutrientes. Eu não sei te dizer qual é. Existe a possibilidade de desenvolver um pouco esses estudos e correlacionar isso aí com o preparo do solo antes, porque para tentar colocar isso aí numa prática, assim, né? Porque a gente observa muito no campo, quando você faz uma correção, quando você prepara, não só adubar, aumentar a dose de adubação, muitas vezes cortar alguns elementos que estão aí no solo excessivos e tal, você observa uma promoção do desenvolvimento dessas plantas e de uma qualidade melhor, né? Então, se existe assim uma prospecção para fazer isso aí, fazer um mapeamento de todos os nutrientes, achar um equilíbrio nutricional ideal para a produção de biomassa. Com certeza. Uma técnica super nova que a gente está implantando agora, não sei se você já ouviu falar, que é a metagenômica. Tem os organismos que estão no solo, esses organismos estão lá auxiliando a fixação de nitrogênio, dos outros elementos. Então, a gente faz todo um mapeamento de quais são esses organismos, e aí a gente pode combinar os organismos que estão lá naquele solo, que interagem com a planta, e os elementos que eles potencialmente podem utilizar. É uma técnica nova, a gente vai publicar um artigo também agora nesse ano. É bem interessante essa questão da metagenômica. Eu acho que seria um início para isso aí que você está me falando. Entendi. Obrigado aí pelo esclarecimento. Imagina. Parabéns de novo. Obrigada. Ok? Bom, queremos agradecer. Sua palavra final. Eu agradeço a todos pela atenção, agradeço pelo convite mais uma vez, uma honra participar desse evento. Infelizmente, eu não vou poder ficar tarde, porque eu tenho um outro evento, mas não hesitem em me contatar, está aí meu e-mail, tá? Aguardo o contato de vocês. Obrigada.